Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Análise Literária. Hoje nós teremos uma aula falando sobre os elementos que consiste uma análise literária. E esses elementos, eles estão presentes tanto nos poemas, quanto nos contos, quanto no romance. Então, quais são os elementos que nós devemos buscar dentro de um texto para que ele traga uma consistência para uma boa interpretação e, consequentemente, uma boa análise literária? Então, o texto nos diz que a análise literária é o ato de decompor um texto, né? Então, esse ato de decompor é o ato de buscar os pormenores, né? Os detalhes que estão entre o texto. Então, todo autor, quando ele se propõe a produzir um texto, ele faz intencionalmente, né? E essa intenção é em busca de um leitor, óbvio, né? Então, o que que o leitor vai encontrar no seu texto? Claro que ele vai em busca de uma interpretação, mas nem sempre essa interpretação ela está em que, vamos dizer, presente, né, no fato em que o leitor não, o autor que transmitir. Então, quem vai trazer essa interpretação, essa decomposição é o próprio leitor. Então, um texto, no intuito de observar cada componente que constitui. Então, quais são esses componentes, né? O que constitui, afinal de contas, um texto, né? Isso da gente falando tanto de de poemas, de romances, né? Então, cada característica de um texto, ela vai conter um elemento que pode ser decomposto, como personagens, tempo, espaço, né? Cada elemento colocado no texto ele tem uma significação. Ou seja, de estudar os aspectos integrantes de uma narrativa, principalmente. Mas, Aida, nós podemos também buscar esses aspectos dentro de um texto poético, de um texto poema? Sim, né? Porque o texto poético e o texto poema, ele também pode nos trazer elementos como personagens, elementos históricos, né? Podem trazer elementos que tragam uma significação para o texto, né? Digamos, exemplo, se o texto quer transmitir para o leitor o arquétipo, vamos dizer, o que seria o arquétipo? Seria um significado, um símbolo, né? Então, o poema, normalmente, ele é um pouco mais curto, mas ele traz uma simbologia muito grande. Então, se ele quer trazer algo que esteja relacionado, vamos dizer, à razão, ele pode trazer uma deusa grega, né, que simbolize a razão, ele pode trazer um símbolo que simbolize a razão, só para que o leitor perceba o que é que ele quer transmitir com o seu texto, né? Então, é estudar esses aspectos que permeiam o texto narrativo, né? E esse texto narrativo é um texto que conta-se uma história, né? Claro que a literatura, nós já sabemos que ela se baseia entre o real e o ficcional, né? Por isso ela é tão subjetiva, porque traz aspectos da realidade do ser humano, porém com as características verossímias, né? O que são verossímias? São, vamos dizer, uma falsa verdade, né? Uma falsa porque ela é uma ficção. Esse personagem, de fato, ele não existe. Esse espaço pode ou não existir, depende de como o autor quer ser inserido, né? Então, quer dizer, em um aspecto histórico, vamos dizer, o autor normalmente coloca algo que existe na realidade, porque ele quer transmitir uma realidade para o leitor. Então, ele vai colocar elementos que consagram essa realidade. Vamos dizer, uma igreja que exista hoje, né? Até hoje essa igreja existe. Então, ele vai colocar essa igreja para que o leitor perceba que há um aspecto de realidade, porém era uma ficção.
Então, para realizar uma boa análise literária, existem 7 itens, né, que separam e que trazem essa exploração, né, logo após a leitura. Então, nós temos o enredo, né, que nós vamos falar dele mais detalhadamente. Né? O enredo é o que conta a história. Né? O que se trata essa história? O tempo, né, que ele pode ser vários tipos de tempo, né? O espaço, o narrador, que é quem conta esse texto, esse narrador, ele pode ser um personagem, ele pode ser um narrador só observador, ele pode ser um narrador que participa do texto, né? Ele pode ser um narrador que apenas interpreta esse texto. Tem a linguagem em primeira, em segunda, em terceira pessoa. Né? Tem os personagens, pode ser um personagem, por exemplo, o conto, ele é um texto curto, normalmente de um, no máximo, 2 personagens. Né? O enredo também é pequeno, o espaço ele é limitado, a sinopse, né? A sinopse é uma espécie de um resumo também, né? Um resumo do que se trata esse texto e a importância dessa obra, né? Então, essa importância da obra são as nossas interpretações, né? O que ela traz de tão importante para mim, para a sociedade, para quem vai ler. Então, vamos iniciar pelo enredo. Né? Então, no enredo, ele diz: no texto narrativo, o enredo ou trama. Por que trama? Porque é algo que precisa estar entremeado a algo fixo, a uma finalização. Né? Todo o texto ele traz um conflito e logo após esse conflito ele traz uma solução. Então, a trama ela consiste em conflitos e soluções. Né? Então, ela é responsável por sustentar a história. É quem irá desenvolver ou construir o conteúdo por meio da conexão de fatos que fundamentam a ação narrativa. Né? Então, primeiro você inicia um texto, você pensa nesse texto, como ele vai iniciar, mas antes de você pensar nesse início de texto, você já tem que pensar no conflito em que ele vai se desenvolver para uma determinada solução. Né? Então, o enredo ele está presente na estrutura do conflito, né? Como havia dito. Desse modo, para analisar a obra, é necessário encontrar esses 3 elementos principais: o início e desenvolvimento e o clímax. Né? Então, o início seria como tudo vai começar. Exemplo, né? Se o texto se inicia com um romance, né? Um romance entre 2 pessoas. Né? Um exemplo de um texto nessa característica é Amor de Perdição. Né? Amor de Perdição traz um conflito amoroso, traz o início de uma relação amorosa. Né? Que essa relação ela vai se desenvolver para entrar em conflito. Qual seria esse conflito? O conflito seria a não concretização desse amor devido a relações familiares. Né? Famílias que não se entendem, famílias com classes sociais elevadas e com classes sociais menos elevadas, e fazem com que haja esse conflito de não concretização desse amor. Né? Então, para isso, vai se começar a desenvolver conflitos, com desenvolver episódios dentro do texto, que vai levar até o clímax. O que seria esse clímax? Seria esse final. Né? O que vai acontecer com este casal? Será que esse amor irá se concretizar? Será que eles vão terminar juntos no final? Né? Então, isso tudo vai ter um enredo, vai ter um desenvolvimento para chegar a esse conflito final, que é o clímax. Né? Então, o início ele expõe o conflito do romance. Né? Toda essa relação em que os personagens se envolvem, né, se conhecem, se amam, se gostam. Então, da situação que culminará em todo o desenvolvimento da trama. Então, em Amor de Perdição, há um casal, uma moça que é de classe elevada, junto com um rapaz menos, né, vamos dizer, privilegiado. Né? E aí, neste conflito, o que acontece? Eles, claro, por ser de classes sociais diferentes, acabam que esse amor tende a não dar certo. Né?
Então, há todo o desenvolvimento dentro desse enredo, dentro dessa trama, que fazem com que este casal não concretize esse amor. Mas isso quem vai definir é o próprio autor, né? Então, o desenvolvimento são todas as consequências que o conflito trará, né? Então, vai ser, vamos dizer, o desenlace desse amor, a não concretização, brigas familiares, né? Brigas entre o casal, a moça vai embora porque o pai não aceita, né? a concretização desse amor. Então, ou seja, os níveis altos e baixos do conflito de tensão apresentados para serem desenvolvidos, né? Para serem resolvidos. Né? Então, se há realmente um amor entre esses personagens, por mais conflitante que aconteça, por mais coisas que ele venham passar, altos e baixos, como o próprio texto diz, claro que isso vai chegar em busca sempre a esse clímax, a esse final. O que vai acontecer com este casal? Então, o clímax são os acontecimentos finais desses problemas, né? Que pode ocorrer, né, o desfecho. Né? Então, o que pode acontecer? O casal não ficar junto, ou o casal ficar junto e viverem felizes, né? Como acontece em alguns romances, ou eles se separarem. Então, quer dizer, vai depender de como é que o autor vai desenvolver toda essa trama até chegar no conflito final. Então, nós vimos que o enredo ele tem início, meio e fim. Né? O início do conflito, o desenvolver desse conflito e o clímax. Mas o texto também nos diz que é permitido iniciar uma obra pelo desfecho. Então, é permitido iniciar uma obra pelo final. Como isso acontece? Um exemplo clássico, né, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Né? Em Memórias Póstumas, o que, que o narrador faz? O que, que o autor faz? Ele inverte o cenário, ele inverte o enredo. Ele começa pelo final. Então, o personagem começa a narrar a história a partir da sua morte. Né? Depois de morto, ele começa a contar a sua história. Então, é como se ele fizesse uma reviravolta disso. Então, ele só poderia contar essa história a partir do ponto de vista dele morto. Né? Então, claro, isso entra naquele aspecto, né, de dizer como é que um morto vai depois falar a sua história. Né? Então, ele preferiu fazer do final para o início. Né? É igual às vezes em novela, que você começa a ver as cenas e as cenas elas só ganham sentido quando você vai para o início. Né? Vai começar a perceber por que, que aquele personagem, por exemplo, no início da novela morreu. Né? E aí você só vai entender quando o autor começar a revelar a você o motivo dessa morte. Né? Então, e depois serem apresentados o início e o desenvolvimento do conflito. Isso pode ocorrer em obras, né, que utilizam flashbacks. Né? Então, os flashbacks eles servem para situar o leitor dentro do texto. Né? Então, por que, que aquele personagem morreu? Por que, que aquele personagem, vamos dizer, não fala? Por que, que aquele personagem veio com determinada situação? Né? Por que, que ele vamos dizer, é tão malvado dentro do texto. Né? Então, o flashback vai fazer com que a gente entenda o porquê que aquele personagem traz aqueles elementos. Né? Então, para narrar os acontecimentos. Apesar da alteração da ordem cronológica, esses três pontos, de início, meio e fim, estarão presentes em todo e qualquer texto. Né? Mesmo que ele venha investido, né? Começado do final para o início. Um outro elemento que caracteriza o texto narrativo é o tempo e o espaço. Né? Então, o tempo e o espaço se refere ao contexto histórico. Isso nós já havíamos falado numa aula anterior, né? Que todo o texto ele precisa estar situado em um período, em um momento histórico, né? Para que a gente consiga também perceber as cenas, perceber cenários,
perceber as possibilidades que o texto vai trazer, né? Então, digamos, um texto do século XIX, né? O tempo é século XIX. Ele vai trazer vários elementos que representam a época, né? Pode ser roupa, pode ser espaços, podem ser discursos, né? Palavras que remetem àquele tempo, né? Então, quer dizer, todo texto ele traz a sua historicidade, né? Então, é ele que nos situa no texto, né? E o local, óbvio, né, precisa também estar presente para que a gente também, ao ler um texto, perceba em que lugar esse texto está se passando, né? É uma cidade? É um quarto? Né? É dentro, por exemplo, vamos dizer, de uma casa, né? Todos esses elementos são necessários para que a gente consiga perceber em que tempo ocorre o texto, em que espaço ele está localizado. Então, onde a narrativa se desenrola. No decorrer do texto, podemos encontrar os acontecimentos históricos, né, que são acontecimentos históricos. Por exemplo, século XIX no Brasil, né, e no mundo, é marcado pelas revoluções, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, isso são os tempos históricos, né, presentes no romance. E determinar em que época a história se passa, né? Então, por exemplo, obras do Machado de Assis, século XIX, meados do século XIX para o século XX, vai trazer um Rio de Janeiro, que o local normalmente é o Rio de Janeiro, em que ele traz como espaço, né? Esse espaço geográfico, né? E aí ele vai nos situar como é a cidade de Rio de Janeiro no século XIX. Né? Então, ele vai trazer essas descrições dentro do seu texto. Também é possível identificar o local por meio dos ambientes e lugares citados. Né? Então, um exemplo, na obra, digamos, Memórias Póstumas, né, ela passa na cidade do... Primeira cena, até porque é uma cena investida, né? Desculpa, vai passar por um período em que o personagem Brás Cubas, ele está no interior, né? E essa cidade do interior, ela traz uma simbologia, né? Uma simbologia da infância, como tudo começou, depois ele viajando para fazer universidade, os lugares em que ele passou, cada lugar desse também traz uma significação para a personalidade desse personagem, né? A cidade do Rio de Janeiro também, né? Nesse momento, eles querem muito retratar essa relação entre campo e cidade, né? O campo trazendo aquela ideia da infância, da bondade, da cura, e a cidade trazendo aquela modernidade, né? Modernidade, algo que vai evoluir, algo que vai melhorar, mas que também traz os seus percalços, né? Então, o tempo, ele nos situa dentro da narrativa e o espaço também traz essa relação. Mas cada elemento desse traz também uma simbologia, né? O tempo pode representar muita coisa dentro do texto, né? O tempo pode ser cronológico, psicológico, né? Os espaços podem ser geográficos, físicos, né? Espaços até mesmo interiores também faz parte, né, do texto narrativo. Então, o tempo e o espaço podem estar presentes numa obra de forma clara, né? Clara que eu digo é espaço geográfico, né? Por exemplo, Belém, cidade de Belém ou cidade de Tailândia, né? Espaço, o tempo, né? O tempo é 1920, né? Ou então o tempo é no sentido cronológico, né? O tempo é 2025, tal dia, dia de Sírio, né? Então, tudo isso vai representar o tempo, né? Ou seja, diretamente mencionada pelo narrador, pelo personagem, né? Então, há narrativas em que ela já inicia situando o leitor no tempo e no espaço, né? Ou de forma mascarada, quando apenas as descobrimos ao ligarmos alguns fatos ao texto, né?
como ele diz assim: se a narrativa nos apresenta a época da ditadura, pressupomos que a história acontece em meados de 64 a 85. Né? Então, quer dizer, às vezes traz esse momento histórico para nos situar nessa relação. Né? Então, se a narrativa cita uma rua do ouvidor, né? Uma rua em São Paulo, concluímos que o enredo, desculpa, São Paulo não, Rio de Janeiro, porque essa rua é famosa na cidade. Né? Assim como vocês podem ter uma rua famosa na cidade de vocês, e aí imediatamente você identifica esse espaço e o tempo em que ela vai ocorrer. Caso o tempo e o espaço não possam ser definidos, descreva-os não como identificados ou não identificados. Há outro modo de tratar esses lugares inexistentes, né, como cidade, é o que chamamos de fictícios. Né? Que nem sempre esses espaços eles vão ser reais, né? Eles também vão ser ficcionais. Então, digamos, um texto da Clarice, né, da Clarice Lispector, como ele traz esses espaços ficcionais, né? Espaços, muitas vezes, interiores. Né? Por isso que o texto dela traz aquela característica de introspecção. Né? É aquela relação em que ela sente de dentro. Né? Então, ela não quer falar de um tempo, vamos dizer, concreto. Ela quer falar de um tempo que se passou, por exemplo. Aí você pode remeter a uma infância, né? Você pode remeter a uma adolescência, né? Esse tempo que pode ser também psicológico, que é o que chamam, né, popularmente. E fictícios, porque eu posso criar um elemento, criar um espaço, né, em que eu construo essa ficção a partir de um espaço que eu crio, né? Um lugar inexistente, um lugar em que não há, vamos dizer, concretamente, mas que a história pode se acontecer ali. Então, as grandes espaçonaves peiravam imóveis no céu, sobre todas as nações da terra. Paravam imóveis imensas, pesadas, completamente pesadas do céu. Uma blasfêmia contra a natureza. Muitas pessoas entraram em estado de choque quando suas mentes tentaram entender o que estavam vendo. As naves pairavam imóveis no céu da mesma forma como os tijolos não fazem. Então percebo que essa passagem desse texto traz um espaço, né, fictício, né? Espaçonaves, paravam imóveis no céu, né? Então são espaços que não são concretos, não são reais. Né? E isso a narrativa ela nos propõe, né? Ela nos possibilita, aliás. Outro elemento é o narrador. Então, o narrador é a entidade que conta a história, podendo se apresentar das seguintes formas: heterodiegese, né? É o narrador que não é personagem da história. Esse é o mais adotado pelos escritores. Então, é ele que observa, é ele que conta, ele sabe toda a história, ele sabe onde se passa, ele conhece os personagens, ele conhece os pensamentos dos personagens, né? Então, ele é aquele autor que está ali apenas contando a história. E existe o homodiegético, diegético, narrador que faz parte da história, mas ele não é o personagem principal. Né? Então, digamos, algum personagem terceiro que conta a história observada, né? Ele faz parte dessa história, mas ele não é o personagem principal. Né? Como se fosse assim, aquela amiga que está de fora daquela relação e conta a relação a partir do olhar dela. Né? Ela participa, ela é amiga dos personagens, mas ela conta a história pelo olhar dela de fora, né? Sem participar diretamente desse enredo. Né? O autodiegético, ele é o narrador, que é o personagem principal da narrativa. Né? Então, como dizer, o Brás Cubas, em Memórias Póstumas, ele é
narrador e é personagem. O que ele não é, gente, não confunda nunca isso, é o autor. Né? O autor é o Machado de Assis. Ele cria um personagem que é o Brás Cubas, né? Então ele vai contar a história de Brás Cubas. Né? Então esse autor, ele é heterogegético. Né? Ele não participa, ele não é personagem, ele não é nada, ele só conta a história. Mas ali dentro tem um personagem, que é o Brás Cubas, e ele é o narrador principal, e ele é personagem também. Então ele seria autodiegético. Dentre esses narradores, podemos encontrar a narrativa de primeira e terceira pessoa. Contudo, em relação à terceira, há ainda o narrador onisciente, aquele que sabe de todos os acontecimentos dos personagens, o qual pode se apresentar em duas versões: intruso, que se intromete na história, né? Aquele que dá a sua opinião, né? Naquele exemplo que eu havia dado da amiga, que ela vê aquela relação de fora, ela dá a sua opinião sobre o que é esse relacionamento. Então, vamos dizer que nessa história é um conflito amoroso. E nesse conflito, essa amiga, né, que olha, é heterogegética, e ela olha de fora. Né? E quando ela olha de fora, ela começa a pensar assim: esse relacionamento não deu certo, não está dando certo por isso, então ela começa a dar esse palpite. Né? Então ele é aquele observador, né? Aquele observador, aquele contador, narrador intruso. E o observador, que apenas narra os fatos sem interromper. Né? Então ela conta, descreve como é, mas sem dar a sua opinião. E em relação à primeira pessoa, existe o narrador seletivo, né? Que é quem narra os fatos da forma que ele quer, podendo mascarar alguns aspectos ou acontecimentos da sua maneira. Né? Então, quer dizer, é o narrador quem determina. Né? É o narrador quem vai dizer o que ele pensa ou não. Né? E aí ele vai fazendo entremeados que vai interligando a leitura, né? Nesta possibilidade de opiniões. Isso me lembra muito um texto que ele foi, inclusive, colocado em filme. Foi muito lido na época, que foi O Caçador de Pipas. Né? E O Caçador de Pipas, no momento em que você lê o livro, você consegue fazer uma interpretação com relação aos personagens, principalmente na cena em que o menino sofre uma violência sexual, né? Em que ele não reage. Mas aquele narrador intruso, né? Aquele narrador que participa, vai dar a sua opinião. Né? Vai dizer para nós, leitores, o porquê que ele não se intrometeu naquele ato, apenas observou. E se você for buscar o filme ele não diz isso. Né? O filme ele não transmite para nós o porquê que aquele menino não reagiu a toda aquela cena de violência que ele viu. Mas ele tinha um motivo. Só que filme e obra literária são, né, características diferentes. Né? Então não tem, às vezes, como, ou isso pode ser uma intenção do próprio autor do filme, em não colocar, trazer realmente à tona essa opinião de quem está vendo. Por isso que às vezes é bem melhor, né? Você ler a obra para compreender e depois você ver o filme. Até porque uma arte é diferente da outra. Outro aspecto, né, outro elemento do texto narrativo é a linguagem. Então, por meio da linguagem é possível analisar como a obra é escrita e até mesmo narrada. Né? Então, essa linguagem vai trazer para nós muitos exemplos, né? Vai trazer para nós muitas informações. Né? Em que lugar ela se passa. Né? Então, às vezes, você nem precisa dizer o espaço, mas através da linguagem a gente consegue identificar. Né? Digamos, tem um personagem estrangeiro. O autor vai colocar lá no texto a fala desse autor, né?
vamos dizer, no estrangeirismo, ou então colocando que ele não é, né, daquele lugar. Então, ele diz assim, um exemplo, ao pegarmos um livro antigo, observamos que o vocabulário é diferente do atual, né? Isso é uma perspectiva da linguagem, né? Então, assim, o primeiro passo para estudar uma narrativa de linguagem é verificá-la como simples ou rebuscada, formal ou informal, culta ou marginalizada, né? E assim a gente consegue identificar tempo, espaço, né? Quem era esse personagem, por que ele fala dessa forma, né? Por exemplo, muito aspecto da linguagem que a gente pode ver em literaturas regionais, né? Como Sagarana, como Vidas Secas, Hortivida Severina, né? Traz elementos da linguagem nordestina, né? E que quem é da região se reconhece. A mesma coisa se nós lêssemos uma obra paraense, né? Então, pela linguagem paraense, você consegue identificar que a obra é nossa, você auto se identifica, né? Isso é uma questão da identidade. Então, outro aspecto a ser adotado é levantar os estilos da linguagem. Esse tipo de estudo é complicado porque exige um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Porém, em alguns casos, são fáceis de serem identificados e sempre acrescentam pontos para a análise literária, né? Então, eu posso analisar um texto a partir da linguagem, né? A linguagem incluindo, por exemplo, as variações, né? Variações da linguagem. Eu posso abordar, por exemplo, preconceitos linguísticos, né? Que existem dentro do texto, né? Então, são vários aspectos que podemos relacionar, analisar esse texto, fazendo uma abordagem tanto literária quanto linguística, né? Então, quer dizer, eu quero analisar uma obra literária a partir da sua linguagem, né? Digamos, uma linguagem paraense, uma linguagem nordestina, uma linguagem ribeirinha, né? Então, a partir dela, eu posso fazer uma análise. Um exemplo de análise de linguagem é no livro Cortiço. Por exemplo, há alguns exemplos de figuras de linguagens, né? O autor Aloysio de Azevedo utiliza o animalismo ou zoomorfismo para caracterizar suas personagens com características animais, né? Isso era forte na época do naturalismo, né? Fazer essa relação do homem com o animal, né? Então, digamos, alguns personagens ele faz, vamos dizer, onomatopeias mesmo, né? Para dizer que ali aquela pessoa está urrando, né? Ela está, vamos dizer, gritando como um animal feroz, né? Que ela está gemendo como um animal, né? Na sua morte, enfim, né? Vários elementos podem trazer essa relação, né? Outra coisa, né, com relação à linguagem também é em poemas, né? Os poemas, como eles trazem sonoridades, onomatopeias, que fazem com que o leitor consiga perceber sons, né, dentro do texto. Isso através ou de fala, do discurso, né, direto ou indireto, ou até mesmo de como esses versos, né, e essas sílabas vão se organizar para dar essa musicalidade. Então, no total, existem cerca de 21 figuras de linguagem, né, reconhecidas delas, essenciais para uma boa análise, né? Então, principalmente dentro de poema, nós temos metáforas, comparações, antíteses, né, que faz com que percebemos, né, essa linguagem que o texto quer repassar, né? Seja uma linguagem forte, vamos dizer, de grito, seja uma linguagem de choro, seja uma linguagem de alegria, né? Isso depende de como é que o leitor vai interpretar. Então, logo prepararemos um texto sobre as linguagens, figuras de linguagens que vai explicar detalhadamente.
Outro elemento são os personagens, né? Os personagens eles devem ser analisados tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico, né? Então, físico é quando o autor descreve como era, né, aquele personagem. Então, digamos, alto, né, cabelos crespos, nariz grande, barba macilenta, né? Tem até um texto do Machado em que ele descreve, acho que é o Bentinho, né? O Bentinho já depois de grande, o Bentinho em Capitu, né? E aí ele vai descrever como era a barba dele, né? Então essa macilenta seria uma barba macia, né? E que a gente só percebe no aspecto, né, do toque. Então, quer dizer, ele faz questão de descrever isso por ter uma significação, né? E também pode ser aspectos psicológicos. Por exemplo, a própria personagem Capitu, ela era uma personagem com características, né, descrições de aspectos psicológicos. A Capitu era dissimulada, Capitu era mentirosa, Capitu era linda, né? Capitu tinha olhos de ressaca, né? Que esses olhos, eles são emblemáticos até hoje, né? Como seriam os olhos de ressaca? Até hoje eu também me pergunto isso. Então, essas são as análises dos personagens, a descrição, né? Contudo, é necessário respeitar a ordem da importância, né, das personagens. Personagem principal, que é o protagonista ou antagonista, personagens secundários. A análise das personagens principais deve ser feita de forma mais completa. Além das descrições físicas e psicológicas, podemos analisar alguns aspectos sociais, históricos, se houverem, como também traçar um perfil mais aprofundado sobre suas motivações. Então, eu já li, né, trabalhos em que se estuda apenas personagens, né? Apenas aquele personagem. Por quê? Porque ele vai trazer uma simbologia tanto histórica quanto social, né? Nós temos um autor, que eu acredito que vocês irão estudar, em literatura da Amazônia, que é o Dalcídio. E dentro da obra do Dalcídio tem um personagem chamado Eutanásio. Olha o nome, Eutanásio. O que eutanásia nos lembra? Eutanásia, morte, né? E o personagem é toda essa descrição, né? Além dele fazer as descrições físicas de eutanásia, um homem magro, né? E o pensamento dele era de morte, né? Então, quer dizer, tudo condiz ao nome, né? Então, quer dizer, ele descreve todo um personagem e esse personagem traz uma significação. Então, são esses elementos que a gente precisa buscar, né? Esse entremear, né? Então, até o nome do personagem não é à toa que o autor coloca dentro de um texto. Então, a sinopse, né? Que agora pode reconhecer, né, todas as características na análise narrativa, né? Então, ela descreve uma breve sinopse, né? Vamos dizer, um pequeno resumo, né? Você sabia que a sinopse ajuda a absorver melhor o conteúdo analisado? A sinopse ela serve para a gente entender do que se trata a obra, né? É como se fosse aquele resumo do teu texto, né? O resumo ele é extremamente importante, gente, porque é dele que nós vamos entender o que levou você a analisar aquele texto, né? Então, se você conseguir resumir, né, o material sem dificuldade, estará preparado para a última característica, o último elemento, que é a sinopse, né? Então, às vezes, nós olhamos, por exemplo, vamos buscar o livro pela capa, pelo título, né? Pela sinopse, né? Para ver do que se trata, se realmente aquilo me interessa, né? Então, a sinopse ela é importante. Então, todo texto que vocês irão fazer resumos, né? E os resumos também são importantes. Então, não é só dizer o
que era o texto, mas dizer do que se trata, o que vocês foram buscar, né? O que vocês interpretaram com isso, quem vocês utilizaram para a interpretação. E aí sim a pessoa tenha o interesse de ler o seu texto. E para finalizar, a importância da obra. Né? Depois de todo esse processo de análise, né, dos elementos que compõem a narrativa literária, você irá conseguir discorrer sobre o livro, né, o livro todo. Então é aquele momento de que o que é importante dentro da minha análise, né? O que eu trouxe de importante para o leitor, né? Digamos, vocês irão fazer futuramente um texto de conclusão de curso, né? E esse texto ele vai ter que ter, não necessariamente uma conclusão, né? Porque acho que nada está concluso de verdade, né? Aquele mesmo análise que você faz sobre determinado personagem ou sobre determinada obra, outra pessoa também pode fazer. Cada um vai ter uma visão, né? Então você vai trazer as suas considerações, a sua interpretação. E o que essa interpretação é importante para um leitor, para um aluno em formação, né? Para a escola, por exemplo, principalmente porque estamos lidando com formação de professores, né? Então, todos esses estudos que nós fazemos dentro da graduação, elas são preparações para você, futuro professor, né? Então, a gente tem que pensar que a obra literária ela é importante para quem? Né? Para o aluno, para o professor também que está lendo. Né? Então, você concluir essa história, toda essa sua análise. Então, basta seguir a sua própria opinião, baseado nas estruturas textuais, claro, né, de análise. Nada que a gente analisa, ela está fora da teoria, fora da crítica, lembra? Então, a partir disso, determinar a importância de cada obra para a literatura. Né? Então, a importância de cada análise, a importância de cada elemento, né? Tudo traz dentro de um texto, né? Traz cores, traz elementos, traz simbologias, né? Além das linguagens, além de todos os elementos que permeiam a narrativa. Então, gente, eu quero finalizar esse texto com vocês, trazendo esse texto, não, essa aula, né? Trazendo a importância dessa disciplina, a importância de uma boa reflexão, de uma boa leitura, né? Nós de letras precisamos ter esse olhar muito mais prolixo, né? Muito mais detalhista com relação à obra, principalmente a narrativas, a poemas, né? Então eu quero agradecer e até a próxima.